Eles tinham o mundo aos seus pés, o talento, a fama e um futuro brilhante, até que tudo parou, exatamente aos 27 anos. Seria apenas uma coincidência trágica ou existe algo mais sombrio escondido nos contratos de Hollywood? De um lado, as teorias de rituais e pactos macabros que a indústria tenta abafar. Do outro, o peso insuportável de um sistema que transforma seres humanos em produtos descartáveis. Hoje, vamos mergulhar no infame Clube dos 27. O diabo é o pai do rock. Essa é uma frase que circula há décadas dentro da cultura musical, usada para explicar o lado sombrio que muitas pessoas acreditam existir por trás da fama e do sucesso. Mas existe uma pergunta ainda mais perturbadora dentro desse imaginário. Será que esse pai do rock teria estabelecido uma idade específica para resgatar seus chamados filhos? Você já ouviu falar sobre o chamado Clube dos 27? Ou sobre a maldição do isqueiro branco? Pelo sim ou pelo não, vale a pena acompanhar essa história até o final. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Nomes que marcaram diferentes gerações da música, em estilos completamente distintos, mas com um ponto em comum que alimenta um dos maiores mistérios da cultura pop. Todos eles morreram aos 27 anos. E não apenas isso, em situações cercadas por tragédias, excessos e circunstâncias que até hoje geram debate. Esse padrão começou a chamar atenção ainda no final dos anos 60 e início dos anos 70, quando 3 mortes consecutivas mudaram completamente a percepção do público. Jimi Hendrix, considerado um dos maiores guitarristas da história do rock, morreu em 1970, no auge de sua carreira, após uma overdose de analgésicos que resultou em asfixia. Pouco tempo depois, Janis Joplin, uma das vozes mais intensas e marcantes do rock, também morreu aos 27 anos, vítima de overdose de heroína combinada com álcool. No mesmo período, Jim Morrison, vocalista do The Doors, conhecido por suas letras poéticas e sua presença provocadora, também entrou para essa sequência de mortes precoces, oficialmente ligado a uma overdose enquanto vivia na França. 3 artistas gigantes, 3 mortes próximas no tempo, e a mesma idade como ponto em comum. Foi a partir desse momento que a ideia de uma coincidência começou a perder força para uma parte do público. O que antes parecia apenas tragédia individual passou a ser visto como padrão, e esse padrão começou a gerar interpretações cada vez mais profundas. A teoria mais polêmica sugere que alguns desses artistas teriam feito algum tipo de acordo simbólico em troca de fama e reconhecimento, e que o número 27 representaria uma espécie de limite ou marca desse ciclo. Pesquisadores e jornalistas passaram a apontar fatores mais concretos. Um dos mais comentados ficou conhecido como maldição do isqueiro branco. Segundo relatos e interpretações que circularam em documentários e fóruns de música, 3 nomes centrais do rock teriam sido encontrados mortos com um isqueiro branco no bolso: Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison. Um objeto simples, comum entre usuários de drogas na época, mas que acabou sendo reinterpretado por fãs como um possível símbolo oculto dentro da narrativa do Clube dos 27. A partir daí, outros elementos começaram a ser observados com o mesmo tipo de atenção. A letra inicial dos nomes, por exemplo: Jimmy, Janis, Jim. A repetição da letra J passou a ser citada em discussões como mais uma coincidência curiosa dentro do padrão. E embora Kurt Cobain não tenha a mesma inicial, ele foi rapidamente incorporado ao imaginário do Clube dos 27 por reforçar o mesmo padrão de morte precoce no auge da fama. Com isso, o conceito de clube começou a se expandir além dos 3 nomes iniciais. Outros artistas passaram a ser associados à ideia, mesmo quando não faziam parte da lista original. Entre eles, nomes como Jean-Michel Basquiat, um dos artistas mais influentes do movimento neo-expressionista dos anos 80. Basquiat não era músico,
mas sua trajetória artística também foi marcada por ascensão rápida, vida intensa e uma morte precoce aos 27 anos, em 1988, após uma overdose relacionada ao uso de substâncias pesadas. O final dos anos 60 e início dos anos 70 são frequentemente citados como o período em que esse fenômeno ganhou força. Em 1969, aos 27 anos, Brian Jones, um dos fundadores dos Rolling Stones, morreu em circunstâncias que até hoje despertam debates e teorias. Multi-instrumentista e uma das figuras mais importantes do rock britânico dos anos 60, Jones ajudou a construir a identidade inicial da banda e era visto como um músico extremamente talentoso. Sua morte acabou sendo um dos acontecimentos que ajudaram a fortalecer a ideia de que existia algo estranho envolvendo artistas que partiam exatamente aos 27 anos após uma grande ascensão. Mas antes de todos esses casos, existe uma história ainda mais antiga, considerada por muitos como uma das primeiras peças desse quebra-cabeça. Ele não pertence ao rock moderno, nem ao período em que essa teoria ganhou notoriedade, mas sua história acabou se tornando uma das bases culturais para tudo o que veio depois. Robert Johnson foi um músico de blues ativo nas décadas de 30 e 40, considerado um dos maiores guitarristas de sua geração, mesmo tendo deixado pouquíssimas gravações. O que transformou sua história em lenda não foi apenas o talento, mas o mito que surgiu ao redor dele. Segundo uma narrativa, Robert Johnson teria sido um músico mediano no início de sua carreira, incapaz de se destacar entre outros nomes do blues da época. Até que, em determinado momento, ele desapareceu por um período e voltou completamente diferente. Com uma técnica de guitarra muito mais avançada, composição mais complexa e uma presença artística que impressionou outros músicos da época. A explicação que surgiu para essa mudança abrupta foi uma das histórias mais famosas da música: o Pacto na Encruzilhada. De acordo com esse mito, Johnson teria feito um acordo com o diabo em uma encruzilhada no sul dos Estados Unidos, entregando sua alma em troca de talento e sucesso musical. Essa narrativa nunca foi comprovada, mas se tornou uma das histórias mais influentes da cultura do blues e acabou sendo incorporada ao imaginário do rock nas décadas seguintes. Ao passar dos anos, o Clube dos 27 foi tratado por muitos como uma curiosidade do passado, mas essa ideia mudaria completamente na década de 1990, quando um novo nome entrou para essa lista e trouxe o mistério de volta ao centro da cultura pop: Kurt Cobain. Ele foi o vocalista da banda Nirvana, um dos nomes mais influentes do movimento grunge, responsável por redefinir o rock alternativo e marcar uma geração inteira com sua estética crua, emocional e profundamente introspectiva. No início dos anos 90, ele se tornou um símbolo de uma juventude que não se encaixava nos padrões da indústria musical tradicional. Mas, por trás do sucesso global, existia uma realidade muito mais complexa. Cobain lidava com uma pressão intensa da fama, problemas pessoais e um histórico de dependência química que se agravava conforme a visibilidade da banda aumentava. Em 1994, aos 27 anos, Kurt Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle. A notícia teve um impacto imediato e global. Não apenas pela perda de um artista extremamente popular, mas porque o nome dele se encaixava exatamente no mesmo padrão que havia se tornado uma das maiores lendas da música. Mas mesmo com toda essa atenção, ainda faltava um último nome para transformar a teoria em um fenômeno global da era moderna. E esse nome surgiria anos depois, em uma história que chocaria o mundo mais uma vez: Amy Winehouse. Amy foi uma das vozes mais marcantes de sua geração, conhecida por seu estilo único e uma presença artística que se destacava em meio à música pop contemporânea. Seu álbum, Back to Black, a transformou em um fenômeno mundial, colocando seu nome entre os maiores da indústria musical. Mas, assim como outros artistas associados ao Clube dos 27,
Sua vida pessoal era marcada por uma relação constante com a fama, exposição midiática intensa e problemas envolvendo álcool e drogas. Em 2011, aos 27 anos, Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa, em Londres. A notícia imediatamente reacendeu algo que muitos acreditavam ter ficado no passado. O Clube dos 27 não era apenas uma lembrança, ele parecia continuar existindo. A morte de Amy trouxe novamente a mesma pergunta que já havia sido feita décadas antes. Seria tudo apenas coincidência? Ou existiria algo mais profundo por trás dessa repetição? Alguns reforçaram a ideia de um fenômeno simbólico, ligado à pressão da fama e ao estilo de vida extremo que muitos artistas enfrentam desde muito jovens. Outros voltaram a discutir teorias mais misteriosas, envolvendo pactos, simbolismos e interpretações ocultas. Mas existe um ponto em comum entre todas essas interpretações. Nenhuma delas consegue explicar completamente o fenômeno sozinha. O Clube dos 27 é uma coincidência estatística amplificada pela cultura? Ou apenas uma narrativa que o próprio público construiu ao longo do tempo para tentar dar sentido a tragédias que, na realidade, não têm conexão direta entre si? Talvez a resposta nunca seja única, e talvez seja justamente essa ausência de resposta definitiva que tenha transformado o Clube dos 27 em um dos maiores mistérios da música moderna.